Não tem muito segredo não, meus amigos. O Sport é o saco de pancadas da Série A. O Sport vem de 8 derrotas consecutivas. Tá sem salário, tá sem presidente. Ontem teve a carta de renúncia de Yuri Romão pré-datada para o dia 12 de dezembro, porque no dia 10 de dezembro ele vai receber o dinheiro da LFU para pagar os salários dos jogadores e todas as pendências que existem no clube. Conta de energia, conta de água, a tia do cachorro-quente, a fornecedora de andames, os salários atrasados, direitos de imagem, FGTS e tudo mais. Para ele ter a narrativa de quando ele sair do esporte, olha aí, deixei o clube absolutamente saneado financeiramente, é um clube que está saudável e pode caminhar com as suas próprias pernas. Tudo pataquada, tudo conversinha para boi dormir, enquanto isso o planejamento do esporte vai entrando no ralo para a próxima temporada. Fizemos um vídeo completo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui no card, tá? E aí vamos lá, gente. Velho, não é por acaso que o Sport tem 8 derrotas consecutivas. A gente já trouxe aqui o combo de coisas negativas que o Sport tem. É porque o Sport primeiro não tem um treinador. O Sport tem um projeto de um auxiliar técnico, que eu nem sei se dá para falar que ele é um projeto de treinador ainda, porque ele é péssimo como auxiliar técnico. Ele é péssimo como um técnico interino. Só é ver as escalações de César Lucena, o time de mexer, as alterações que ele faz no segundo tempo são ridículas, afundam o Sport no segundo tempo. E as declarações de César Lucena parece não ter nenhum pulso firme, aquela energia, aquela vibração no vestiário, para de fato colocar energia no jogador, colocar alma no jogador, transmitir vibração. Não tem nenhuma, gente, muito pelo contrário. É a transmissão da passividade, da morosidade, é a transmissão do tanto faz como tanto fez, é a transmissão do acomodamento, da acomodação, melhor dizendo, daqui pro final do campeonato. Tipo, relaxadão e tal, aquela voz branda de um time já rebaixado. E eu não tô aqui nem muito para detonar César Lucena, não. Eu tô aqui para detonar a gestão de Yuri Romão, que ainda tem César Lucena como auxiliar técnico interino quando o treinador é demitido. Isso aí é que é o grande e o absurdo. Bom, os últimos 8 jogos do Sport, pela primeira vez no século, a gente perde 8 jogos de forma consecutiva. Tomou 8-1 do Flamengo no agregado, tomou 4 do Atlético Mineiro, 2 do Juventude, 3 do Botafogo e agora 3 do Vitória em plena Ilha do Retiro. Então assim, gente, o Sport é o saco de pancadas, essa é que é a realidade. Vou ficar muito surpreso se o Sport hoje dificultar muito a vida do Santos. Se o Sport perder por um gol de diferença, o Santos tendo que fazer um gol no final, tal, eu já vou ficar bem surpreso. A lógica hoje, gente, já para dar o spoiler, é que o Sport perca o jogo por pelo menos 2 gols de diferença e que Neymar, que nunca fez gol contra o Sport na sua carreira, hoje vai ter mais um tabu que vai ser quebrado contra o Sport. O Sport quebrou todos os tabus negativamente falando. Todos. Falta o gol de Neymar e falta uma goleada contra um rival nordestino, que é o Bahia na Fonte Nova, na penúltima rodada da Série A. Só falta isso, irmão. Para fechar com chave de ouro a gestão nefasta de Yuri Romão. Que por falar em Sport e Bahia possivelmente sofreu uma goleada, vamos fazer um vídeo sobre isso futuramente aí nas próximas horas. A gente vai soltar aqui no canal também. Então assim, vamos lá. Primeiro, como é que o Sport vai escalado para o jogo de hoje com o nosso grande, queridíssimo, ilustríssimo César Lucena? O Sport deve ir com Gabriel Vasconcelos no gol, na zaga Ramon Menezes e Rafael Thierry, na lateral direita Matheus Alexandre, na esquerda Luan Cândido, Ribeiro e Lucas Cal na dupla de volante, Lucas Lima, Mateuzinho, Léo Pereira e Pablo. Pois bem, ele basicamente vai repetir o time que apanhou 8 jogos de forma consecutiva, com a mesma formação tática, não tem variação tática positiva com César Lucena. Ele não vai colocar 3 zagueiros, 2 alas, tal, colocar, sei lá, 2 atacantes um pouco mais de áreas ou 2 um pouco mais de velocidade, um falso 9. Não, não tem muita variação. Se ele for variar, vai variar de forma errada também, que é Lucas Lima, Ribeiro e Sérgio Oliveira. Vai ser um trio de meio campo muito cansado, um monte de cavalo cansado, não vai aguentar. Então assim, não dá para confiar muito em César Lucena, sendo bem sincero, não dá para confiar nessa escalação. A gente começou muito aqui a falar de César e tal, de estar sem treinador, sem salário, sem presidente, mas também o grupo é limitadíssimo tecnicamente e faz uma temporada desastrosa a todo mundo aí, basicamente. Quem se salva desses 11 titulares é Lucas Lima, pela temporada, é Gabriel Vasconcelos, que ainda assim tem suas grandes falhas,
Rivera, que ainda assim perdeu pênaltis importantíssimos na temporada. E é mais ou menos por aí, cara. Talvez o Ramon ali, Léo Pereira de vez em quando dá o ar da graça, faz um gol, dá uma assistência, faz um bom jogo, mas vive de lampejos. E Matheus também que vive de lampejos. Então assim, até acho que o Sport e esse time aqui poderia ser mais competitivo se tivesse um treinador. Mas o Sport não tem um treinador e aí o Sport não consegue competir de fato para fazer ferida hoje no Santos, lá na Vila Belmiro, tá? E aí vamos lá. Trazer aqui para vocês rapidamente a escalação do Santos. O Santos deve ir com Gabriel Brazão, Adonis Frias e Luan Pérez na dupla de zaga, Igor Vinícius na lateral direita, na esquerda Souza, João Schmidt e William Arão na dupla de volante, Roleiser, Barreal, Guilherme e Neymar. Vamos trazer aqui um pouco mais a repercussão sobre esse Sport Santos e a leitura de um provável Neymar na titularidade. Para mim, é de um absurdo sem precedente. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, é o seguinte, a informação é que Neymar, todo mundo já sabe que ele sofreu uma lesão ali no menisco, e aí, dependendo da lesão no menisco, do grau da lesão, né, da gravidade da lesão, ele pode receber uma infiltração e aí jogar esses últimos 3 jogos. E depois que terminar esses 3 jogos da Série A, Sport, Juventude e finalizando contra o Cruzeiro, o Neymar ele pode se submeter de fato à cirurgia. E aí o processo de tratamento ali de recuperação é de 1 mês. E aí ele voltaria lá no início de janeiro, no dia 10, 15 de janeiro, por volta disso. Para que aí sim ele volte, entre aspas, 100% para poder voltar a temporada bem, voando melhor fisicamente, sem ter essa lesão no menisco. Então, assim, ele tá contrariando os médicos, que os médicos indicaram ele basicamente fazer o processo de cirurgia agora, para que ele volte de fato em janeiro 100%. Só que ele tá indo pro sacrifício, vai jogar infiltrado, podendo agravar ainda mais a lesão. E aí, para mim, é que vem um grande absurdo. Velho, Neymar ser cogitado como o titular contra o Sport é de um absurdo sem precedente. É porque o Santos tá muito na merda. É porque o time é muito ruim, pô. Porque assim, bicho, gente, vocês não entenderam ainda não, foi? O Sport tá apanhando de todo mundo, é o saco de pancadas já. O Sport não era exatamente o saco de pancadas na era de Daniel Paulista. O Sport competia muito. Beleza, que até competiu recentemente, fez 2 ali no Atlético, depois tomou 4, fez 1 no Flamengo, tomou 5, fez 2 no Botafogo, tomou 3, mas continuou apanhando de todo mundo, gente. Infelizmente, essa é a realidade. O time não consegue sustentar um resultado de uma vitória, ou de um empate, pelo menos. Então, assim, o Santos ter que colocar Neymar no sacrifício pra vencer do Sport, cara, é porque vocês estão muito ruins. E olha que eu torço pro Sport, né? Não queria nem estar falando isso, mas é a realidade, velho. E aí, vamos lá. Primeiro, vamos trazer aqui o nosso simulador mais uma vez, só do jogo de hoje. Qualquer tipo de projeção de permanência do Santos na Série A se passa pela vitória de hoje contra o Sport. Vamos botar aqui num cenário pessimista pro Santos uma derrota no jogo, um empate no jogo de hoje. Ganhar o Sport não vai, tá, gente? Podem tirar os seus cavalinhos da chuva. Alô, torcida do Vitória, Fortaleza, Internacional, Ceará e Vasco. Podem tirar o cavalinho da chuva. O Sport não vai ganhar do Santos. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Pode até numa catástrofe, na hecatombe, empatar o jogo. Agora, ganhar, podem tirar o cavalinho da chuva de vocês. Se o Sport empatar com o Santos vai a 39, né? E passaria o Vitória na tabela de classificação. Porém, o Vitória ainda joga contra o Mirassol na rodada. E o detalhe é o seguinte. O próximo jogo do Santos é contra o Juventude. E aí, matematicamente, dependendo da combinação de resultados dos jogos de hoje, Juventude pega o Bahia no Alfredo Jaconi, o Juventude, se ganhar do Bahia, ele vai se manter vivo ainda na briga para não cair. E na penúltima rodada, o Santos enfrenta o Juventude. Se o Santos não ganhar do Sport, não deve ganhar do Juventude. E aí o Santos vai a 40, vou botar aqui até um empate contra o Juju. Na última rodada, o Santos deve pegar um Cruzeiro que não quer mais nada. E aí vamos botar uma vitória do Santos? 43, beleza. É um risco muito grande que o Santos corre
se fizer 43 pontos, deve cair para a Série B. Então, o empate hoje encaminha o rebaixamento do Santos para a Série B. A vitória encaminha a permanência, porque eu acredito que se o Santos ganhar o jogo de hoje, ele deve chegar aos seus 45 pontos, e aí 45 você se livra do rebaixamento. Fizemos várias projeções aqui no canal, que com 45 crava, 44 crava também a permanência, 43 deve cair para a Série B. Então, olhando apenas a questão do resultadismo e a projeção dos próximos jogos, o empate hoje afunda o Santos para a Série B, muito provavelmente, tá? Então, assim, velho, para quem hoje vai secar o Santos, o empate é um excelente resultado. Para você, secador do Santos, torcedor rival do Santos, ou do Vitória, Inter, Fortaleza, Juventude, Ceará, Vasco também, o empate hoje seria um excelente resultado para todos vocês, sem a menor dúvida em afirmar isso, tá? Bom, esse é o cenário, tá? Agora, em relação à lógica, a lógica é que o Santos vença para mim por 3-1 e deve ter gol de Neymar de pênalti muito provavelmente. Esse é o meu palpite para o jogo de hoje. Infelizmente, acredito que o Santos vence com naturalidade. O Sport vai fazer o seu golzinho como normalmente faz. Até na própria estatística, né, no retrospecto dos últimos 8 jogos com César Lucena, o Sport ele tem uma média de 1 gol marcado, né? São 6 gols marcados e são 19 gols sofridos. Então é um time que toma em média de mais de 3 gols por jogo e faz uma média de 1 gol por partida, com César Lucena. E acho que o Sport faz 1 e toma 3 no jogo de hoje, como vem sendo a média do Sport com César Lucena. Se o Santos não ganhar o jogo de hoje, pode ter certeza, viu? Que deve cair para a Série B e o trabalho de Vojvoda é simplesmente ridículo. Ridículo em caixa alta. E só para complementar a questão de Neymar, né? É uma possibilidade que ele vá para o time titular. Ele está relacionado, a informação é essa. Agora, a titularidade ainda é aguardar horas antes do jogo. Se ele não sentir nenhum grande incômodo, se ele estiver se sentindo bem, ele deve ser titular no jogo de hoje e fazer a função de falso 9. Ele fazendo a função de falso 9, o jogo fica muito concentrado nele, né? Tudo é bola nele, bola nele, bola nele, bola nele, para ele ou achar uma finalização, ou achar um passe, distribuir o jogo. Então, assim, é muito bola nele. E assim, Neymar não tem mais velocidade, gente. Rivera não é um velocista para marcar Neymar, assim, com primor. Mas Rivera não vai pegar o Neymar do PSG, o Neymar do Barcelona, o Neymar do Santos de 2012, não. Rivera vai pegar o Neymar de 2025, o Neymar não aguenta correr. E Rivera é um bom marcador. Então, se Rivera tiver no dia bom, pode ser que ele até anule Neymar no jogo de hoje. Então, vamos ficar atento aí em relação a essa situação. Ele vai flutuar no entrelinhas, né? Entre Rivera e a dupla de zagas do Sport, que deve estar espaçada. Esse aqui é o problema. Por quê? Porque o time é mal treinado pra cacete pelo senhor César Lucena. Então, assim, gente, acredito que o Santos vença. Dentro da Vila Belmiro, o Santos não tem um bom retrospecto. Assim, olhando o retrospecto, quando eu falo, o aproveitamento na Série A como mandante, né? São 24 pontos conquistados em 17 jogos. O Santos, que é o quarto pior mandante da competição, só é melhor do que o Fortaleza, a Juventude e o Sport. E tá bem próximo ali na tabela de classificação em relação a essa galera. Mas hoje deve ganhar e deve chegar aos seus 27 pontos, já passar Vasco, Ceará, Vitória e Inter ao natural, tá, meus amigos? Ao natural. Então, assim, o Sport fora de casa é o lanterna, todo mundo já sabe, é o saco de pancadas, não tem nem muito o que debater, infelizmente, sobre isso. É quase que um jogo bônus que o Santos vai ter. Para complementar, será que os palpites do GE vai zicar? Fica ao ponto de interrogação. 8 votos a 0 para o Santos vencer o jogo de hoje. A lógica, infelizmente, é essa daí. Quem estiver votando diferente da vitória do Santos hoje é porque está fazendo análise do jogo de forma equivocada. 9h30 da noite, transmissão pelo Premier, o jogo de hoje, Sport Santos, Vila Belmiro. Vamos aguardar. Será que o Sport vai aprontar o crimezinho hoje lá, na Vila? Será que vai ter mala branca? Para os jogadores do Sport fazerem um jogo competitivo e tentar dificultar a vida do Santos? Vamos aguardar tudo isso aí. Mas acho que com mala branca, sem mala, acho que não vai adiantar de muita coisa não. A tendência é que o Sport perca o jogo de qualquer forma, tá? Bom, é isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Valeu, gente. Aquele abraço.